conosco. Gálatas, capítulo 3, verso 29. Você vai perceber que eu não vou, como de costume, fazer uma exposição do texto, não é? Isso será feito em outra ocasião. Eu só quero explanar, abrir a perspectiva da aliança para todos nós. E assim, começar a pensar sobre os benefícios e o privilégio dessa aliança que Deus chamou a sua igreja. Vai lá para o Data Show, Gálatas 3, 29. Leamos juntos. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos conduza nessa meditação para a glória do Teu próprio nome, pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos uma época muito interessante em que os conceitos estão sendo transformados rapidamente e as palavras se perdem dentro daquilo que, de fato, elas, num primeiro momento, significavam. Por exemplo, a palavra hedonismo. Quando a gente pensa hoje em hedonismo, pensamos numa caminhada filosófica, uma opção de vida que significa viver pelo prazer. Só que essa palavra, no original grego, dentro do seu contexto, citado, por exemplo, em Lucas 8, 14, Tito 3, 3, Tiago 4, 1 e 3, significa um prazer destrutivo. E muitas vezes nós ouvimos aí, em vários lugares, ou lemos reportagens, livros, dizendo, eu quero uma vida hedonista. Ele vive de maneira hedonista, né? Quer curtir tudo o tempo todo, e é um equívoco filológico. Quando você vai conhecer lá a origem da palavra, você vai ver que contextualmente essa palavra era aplicada num contexto de prazer que destruía, de vida dissoluta, diferente da palavra makarios, que é a palavra alegria, não é? Que é outro sentido. Então, nós caminhamos essa mudança, e essa mudança é muito perigosa, ela afeta o nosso estilo de vida. Por exemplo, nós vivemos hoje pais com uma agenda lotada, né, que saem para trabalhar, e filhos que vão para a escola. E quando eu digo pais que estão trabalhando, eu estou dizendo de pai e mãe. Eu sempre considero uma tremenda injustiça, essa é a minha visão pessoal, particular, quando eu ouço alguém dizer assim, não, as mulheres que trabalham fora, não, tem mulher que não trabalha, né? Tem mulher que trabalha fora de casa e tem mulher que não trabalha. Isso é um equívoco e uma injustiça tremenda. Alguém que diz que a mulher que trabalha fora e mulher que não trabalha, não entende o que é o trabalho de uma mulher que cuida de uma casa. Porque o trabalho de uma casa é um trabalho extenuante. Extenuante. Não acaba nunca. Uma cozinha nunca está pronta. Tem sempre alguém bebendo um copo d'água, passando por lá e deixando lá. Não é verdade? A minha amada esposa, muito inteligente como é, ela colocou um cartaz assim, lave o seu copo. Aí a coisa continuou. E ela, mais inteligente, escreveu em cada copo o nome. Aí pronto. Né? Regra posta e cumprida. Né? Então, é uma injustiça, às vezes, a pessoa dizer, não, tem mulheres que trabalham e tem mulheres que não trabalham, fiquem em casa. Não é bem assim. A jornada de trabalho, mesmo dupla, que alguns, né, dizem por aí, não, ela trabalha fora e trabalha em casa, compreende o mesmo horário de trabalho. Ninguém está dobrando o horário. O dia só tem 24 horas. Só tem 24 horas. Então, é o mesmo número de horas trabalhadas. E as mulheres que cuidam das casas sabem muito bem do que eu estou falando, e vocês têm em mim um árduo defensor de vocês, tá certo? Porque eu sei o que é terapia, né? Quando você fica ali, não é brincadeira, não. E os filhos vão para a escola. E o problema é que a agenda de hoje, principalmente dos filhos na escola, está cada vez criando uma distância maior entre pais e filhos. Está faltando, o resultado dessa relação é falta de tempo para os relacionamentos. Filhos que saem cedo para ir para a escola e
às vezes tem um cursinho mais, um curso de inglês, um curso de computação, um curso de francês, um curso de balé, um curso não sei o quê e tal, e meninos e meninas ali nessa agenda lotada, e quando chega em casa os pais também estão cansados, e os filhos cansados, e esses relacionamentos começam a ficar distantes. Essa é uma triste realidade. Outra mudança perigosa é que a família está reunida geograficamente, mas ela não está reunida ali nos seus sentimentos e relacionamentos por causa da conectividade, existe um isolamento. É comum você chegar numa casa, o pai está assistindo uma televisão, a mãe está assistindo alguma coisa no computador, um filho está no iPad, o outro no iPin, né? Cada um em alguma coisa, desconectados. Eles estão debaixo do mesmo ambiente, mas não se falam. Trocam algumas frases, porque a tecnologia gerou este isolamento. E isso é muito prejudicial. Nós vivemos outra mudança muito perigosa, que é a mudança intramuros. Aí eu vou falar da realidade da igreja, que alguns pais, que por causa da correria, da questão profissional, têm desvalorizado a igreja. E os filhos observam esta falta de valor que muitos pais dão à igreja. E 3 características cobrem esse universo. Primeiro, temos alguns pais que criticam tudo na igreja de forma destrutiva. A crítica construtiva ela é sempre boa. A característica da crítica construtiva ela é dirigida para a pessoa, né, individualmente, e diz assim: pastor, não gostei da cor da sua gravata. Esta é uma crítica construtiva. Está aqui uma que eu comprei, especialmente para o senhor, né, e tal, coisa simples, é Armani, eu sei que o senhor, né, assim, isso é uma crítica construtiva, né, mas a crítica destrutiva, ela vem, em primeiro lugar, ela nunca é direcionada à pessoa, seja nos relacionamentos eclesiásticos, familiares, de amizade, ela nunca é dirigida à pessoa, é sempre para outra pessoa, sobre aquela pessoa, isso é ruim, isso causa desconexão, desconfiança nos relacionamentos. Outro problema que nós vemos muito nas agendas, e eu estou dizendo isso de maneira, estou generalizando, mas isso é fruto de pesquisas da Lifeway, né, pesquisas da CEPAL, pesquisas de várias instituições evangélicas, de várias denominações, que perceberam que alguns pais vão à igreja porque não tem nada melhor para fazer naquele domingo. Se tiver algo melhor, opta por aquela agenda e opta por não ir e não levar a sua família no dia da adoração que o Senhor marcou para estarmos juntos. Isso é natural no mundo inteiro. São pesquisas no mundo inteiro. E a falta de testemunho, que é o perigo da ética situacional, que é quando a criança, o adolescente, o jovem, percebem que dentro da igreja os pais defendem uma coisa, mas fora da igreja praticam outra. Esses são problemas. 70%, pesquisa, inclusive citada pelo próprio Dr. Russell Shedd, num congresso da CEPAL, alguns anos atrás, que credibilidade total, essa pesquisa diz que 70% dos líderes de igrejas, e quando eu digo líder é pastor, presbítero, diácono, professores de escola dominical, líderes de departamento, de todas as denominações, 70% dos filhos entre adolescência e mocidade abandonam a comunhão com Deus. E a pesquisa mostrou que eles abandonaram a comunhão com Deus porque ouviram críticas à igreja o tempo todo, vinda dos seus pais, dos seus familiares, seja em casa, no carro, e eles abandonaram. E quando a gente olha na nossa realidade, né, a gente percebe que, infelizmente, isso é uma triste realidade. Obviamente, nem todo adolescente, jovem que abandonou a igreja teve esse contexto, mas essa é uma estatística que deve ser levada a sério. E a gente tem que pensar, muitos jovens abandonam a igreja depois que vão para a faculdade. Os pais educaram, foram pessoas muito amáveis, não tinha problema nenhum com a igreja, mas na faculdade eles foram levados a uma linha de raciocínio, a um grupo de amizade que os distanciou do Evangelho. Isso acontece muito. Tem uma pesquisa muito boa do Centro Evangélico de Missões com relação à Universidade Federal de Viçosa, de alguns anos atrás, e mostra isso. Então, isso aí não é uma opinião vazia, são dados estatísticos que comprovam isso. Quais são os resultados? Pais e filhos distantes,
Às vezes você é igreja distante. Às vezes você e a sua vida como estudante, trabalhador, desmotivação total, por causa de todo esse contexto, você se vê desmotivado. Quantos são os jovens que entram numa faculdade, daí a pouco se desmotivam, saem, mudam de faculdade, se desmotivam, saem e entram em outra faculdade, não é? E isso tem um aspecto positivo, porque graças a Deus dá para mudar e é um momento para se pensar, não tem pecado nenhum nisso, mas isso também pode revelar uma certa instabilidade que precisa ser tratada, pensada. As empresas hoje têm graves problemas, porque as empresas investem em treinamento de funcionários pesados. E daí a pouco, 3, 4, 5, 6 meses, o funcionário sai da empresa. E a empresa perdeu todo aquele investimento, né, na formação, na capacitação daquele funcionário. Pode perguntar aqui para os empreendedores que eles vão mostrar que isso tem sido uma característica hoje em dia. Outro resultado também é a nossa desconexão, né, minha, sua, de todos nós, com a cidadania. Nós começamos a perceber que esta desconexão com tudo nos desconecta também da sociedade. Nós não começamos mais a acreditar que o governo, seja ele qual for, de que país for, possa resolver alguma coisa. Isso é ruim, isso não é um sentimento bom. Nós temos que ser proativos também na relação da cidadania, acreditar que a nossa opinião pode ser ouvida, que de alguma forma nós podemos influenciar a sociedade positivamente, com boas ideias, né? As grandes discussões que o Brasil tem passado, no fundo, se você pensar bem, têm sido extremamente positivas, porque o Brasil está mais politizado, não é? Mais politizado. Domingo passado, uma pessoa falou para mim: pastor, eu acho que o senhor tinha que ter dito para as pessoas votarem no Marcelo. E eu fiquei preocupado, eu subi o elevador, disse assim, mas não. Aí que eu fui entender que os dois candidatos se chamavam Marcelo, que a pessoa tinha feito uma piada. Então, me perdoe, eu estou com um atraso de piada, né? Eu não sabia, mas essa noção do politicamente, né, consciente, isso é muito importante. Deus nos chamou, então, aquele gráfico que eu criei ali, é para ajudar, Deus nos chamou para uma aliança com Ele. E a aliança de Deus conosco, ela atinge todas essas áreas. A nossa relação pessoal com Deus, a nossa relação com família, a nossa relação com a igreja, a nossa relação com escola e trabalho, a nossa relação com a cidadania. Não existe um só aspecto da sua vida aonde a aliança de Deus não traga influência positiva e seja bênção para você. Então, você não pode pensar assim, Deus, Ele vai me abençoar apenas na minha vida espiritual. Não, Deus quer abençoar a sua vida familiar, Deus quer abençoar a sua igreja através de você, Deus quer abençoar o seu estudo, Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer abençoar a sua vida como cidadão, quer te fazer uma pessoa extremamente relevante em todos os lugares que você participar, colocar a planta dos seus pés. Portanto, Deus amplia a nossa visão. E Deus amplia a nossa visão porque Ele diz que nós pertencemos à família de sangue e à família espiritual. Ele diz: nós temos, a Bíblia vai ensinar isso, dupla cidadania. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas também somos cidadãos pertencentes a uma família. Isso é bênção. E essa dupla cidadania, só o cristão tem. Essa dupla cidadania, tanto física quanto espiritual. E existem ritos de entrada nessas duas cidadanias. E os ritos de entrada nessas duas cidadanias, elas caracterizam a nossa identidade. Eu vou repetir. Os ritos de entrada nesses dois ambientes, né, que Deus nos deu, familiar, caracterizam a nossa identidade. Quando você pega a minha identidade, você vê lá o nome dos meus pais. Você sabe qual foi o meu rito de entrada para aquela família. O rito de entrada da família é através do nascimento físico.
Deus criou o homem e mulher para, de maneira natural, gerar filhos e filhas. E Deus também abriu o coração do homem e da mulher para que, quando eles não pudessem ter filhos, e se assim desejassem, pudessem conceber filhos do coração, que é lindíssimo o processo de adoção. É sempre algo espetacular, não é? Seja gerado ou adotado, o nascimento continua sendo o processo natural entre homem e mulher, conforme Deus criou. Então, nós nascemos em uma família, todos nós aqui nascemos da relação de um homem e uma mulher. Você pode até duvidar, mas vai pesquisar que você vai encontrar, né? Você não nasceu de uma cegonha que saiu por aí carregando, né, no bico e, e apareceu um bebê aí, nada disso, né? Nós somos essa maravilha da criação de Deus, e é assim que nós entramos nessa família fisicamente falando. Agora, nós entramos na outra família, chamada igreja, também por um rito, e também é algo que traz identidade para nós. E esse rito é estabelecido dentro da aliança de Deus. A Bíblia, ela é uma unidade. A Bíblia é uma unidade. Antigo Testamento, Novo Testamento. Se aquilo que está no Novo Testamento remete ao Antigo Testamento, tem que ser respeitado, avaliado e vivido por todos nós. O Senhor tinha uma marca de aliança no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele chama de nova aliança. E ele mantém as marcas dessa aliança, porque esta aliança ele fez com relação ao seu povo já em Abraão. Ele disse que o que caracterizaria a aliança dele com Abraão seria o povo da fé. E a característica, a identidade do povo da fé, teria duas marcas básicas, que seria a circuncisão da criança até o 8º dia e a Páscoa. Então ele diz, essas serão as marcas pelas quais a igreja que tem fé será identificada. Essas são as características pelas quais a igreja mostrará a sua identidade. E nós percebemos ao longo da caminhada que alguns textos foram pinçados e que às vezes foram, ao longo da história, muito mal interpretados porque foram retirados de um dos maiores princípios da Reforma Protestante. Qual é o princípio da Reforma Protestante? É o princípio da interpretação bíblica. Gente, a beleza da Reforma Protestante é que na época pré-reforma, você, eu, membros de igreja, não tinha acesso à Escritura Sagrada na sua própria língua, e não tinha autoridade dada por aqueles que detinham autoridade espiritual para estudar a palavra. A Reforma Protestante vem para colocar a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, na nossa mão, não é? Na nossa língua, no nosso vernáculo, então, se no Brasil, português, se na Alemanha, que foi o primeiro, em alemão, que é a língua dos anjos, porque você demora uma eternidade para aprender, né? Então está ali, e aí você, né, Guilherme? Você, então, recebe essa Bíblia na sua linguagem, e a Igreja Reformada diz, estude a Bíblia como um todo, não pegue um versículo isolado, leia ele à luz do seu contexto imediato, contexto posterior, e assim por diante. Leia a Bíblia e interprete ela como um todo. Uma das dificuldades da inserção do povo de Deus e manutenção dessa identidade passou a ser criada há algum tempo por causa desse versículo. Esse versículo foi dito por Jesus. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Gente, igreja não tem que inventar programas. Igreja tem uma missão, e a missão é pregar o evangelho em todo lugar. Quem? Todos nós. Quem prega o evangelho? Todos nós. Aonde? Onde você estiver. Como? Com a sua vida. Quando alguém perguntar qual é a razão de sua fé, por que você é tão feliz, por que você é tão tranquilo, meio no meio das dificuldades, por que você vive essa leveza de alma, você explica. Porque Jesus Cristo passou a fazer sentido na minha vida, eu fui estudar a palavra do Senhor, a graça de Deus inundou o meu coração. O que é graça? Você explica o que é graça e assim por diante. É tão simples a vida cristã. Eu costumo dizer que nós temos um grande mandamento e uma grande comissão. O que passar disso é invenção. Né? Um grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como?
a ti mesmo. Nisso, Jesus Cristo, JC, o chefe, disse que resume toda a lei e os profetas. Perguntaram e ele respondeu, não precisa inventar não, é isso. Aí quando ele estava já preparando a sua partida, né, ascensão para volta, e estamos aguardando a sua volta, ele disse, agora eu vou deixar vocês uma grande comissão. E a grande comissão está aí, resumida nesse versículo. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É simples, não é complicado. Mas aí vem um texto que diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Logo, crer e for batizado. Então, a igreja tem um rito de identidade, de entrada, que seria o nascimento, né, para entrar nessa família da fé, chamada igreja, que é o batismo. Agora, o texto está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Pergunta, se para ser batizado é preciso crer, então nós não podemos batizar crianças? É uma boa pergunta. Porque criança não tem fé ainda. A Rebeca acabou de ser batizada aqui, né? E, por mais linda que seja, ela ainda não fala, né? Mas vai falar em breve. Né? Então, se quem crer e for batizado será salvo, então o batismo, está lá a pergunta, é essencial para a salvação? Mas e o ladrão na cruz? Ele não foi batizado e foi salvo. Então a gente começa a complicar a coisa, porque quem crer e for batizado será salvo. O ladrão na cruz creu, mas não foi batizado. Mas Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem falou foi Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala, a gente tem que prestar bastante atenção. Quem, porém, não crer, diz o texto de Marcos, será condenado. Então toda criança que não pode manifestar a sua fé está condenada? Então, toda criança que morre já vai para o inferno. A teologia católica apostólica romana criou a teologia do limbo, limbus infantus, né? Que é um lugar que, segundo os reformados, é um lugar próximo ao inferno, a crítica da teologia reformada era essa, mas que tem ar-condicionado. Ou seja, não está nem no céu nem no inferno e fica ali no limbo, né? Então, obviamente que não pode ser essa a resposta. É óbvio que não pode ser essa a resposta. Jesus disse o seguinte, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ótimo, então toda criança está salva? Também não. Então fica uma dúvida. Se a criança não tem fé, e só pode ser salvo quem tem fé, ela morre, ela está perdida. Por outro lado, Jesus falou que dos tais é o reino dos céus, então toda criança já está salva? Não, também não pode ser isso. Entramos na igreja através do batismo e da profissão de fé. Esse é o nosso rito. Essa é a aliança, é o processo pelo qual Deus estabeleceu com o seu povo. A Bíblia é uma unidade, como eu disse, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, o rito de entrada era a circuncisão da criança e a Páscoa, agora deles já adultos, entendendo. No Novo Testamento, nós vamos perceber que o que nos salva é a fé, e a fé é pela graça, e quem nos comunica isso é o Senhor, nosso Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vamos ler juntos? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, não é de obra, não é porque você cumpre a lei, não é porque você batiza ou deixa de batizar, não é porque você está envolvido no ministério ou não, não é nada disso, nós somos salvos pela graça. O dia que nós chegarmos na porta do céu, e o Senhor perguntar, né? E aí, por que eu devo deixar você entrar aqui? Você fez alguma coisa boa? E você vai responder assim, espera aí, deixa eu me lembrar o que o pastor disse. Só pela graça, Senhor. Se o Senhor não me chamar por tua imensa graça e misericórdia, não serei digno. Só isso, nada mais. Então a beleza é que o Antigo Testamento inseria o povo
já começando com as crianças, na aliança abraâmica, pela circuncisão. Quem inventou isso foi Deus. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3, eu vou te fazer uma bênção, ser tu uma bênção. Mais tarde, o Senhor instituiu a circuncisão como sinal e selo desta aliança. Foi Deus quem estabeleceu essa aliança. Aí você diz, mas a aliança era só com meninos, mas é porque naquela época, dentro daquele contexto, o homem era o responsável por guiar a sua família espiritualmente. Quando Acã peca, a mulher, os filhos, todo mundo pagou a penalidade. A terra leva todos para o julgamento. Porque cabia ao homem essa responsabilidade, a aliança de Deus era com ele. Por exemplo, na queda de Adão e Eva, a culpa não é de Eva, a culpa é de Adão. Ouviu um aleluia por parte das irmãs? Mulher foi enganada, Adão não. O acordo era com Adão, Adão era o representante. Ele tinha responsabilidade. Quando Eva chegou, ele tinha que ter dito: Eva, eu entendi que você comeu, está tudo certo, mas olha, nós não podemos fazer isso. O Senhor estabeleceu uma aliança. Ele deveria ter falado com ela, mas começa ali o problema do casamento, que é o homem concordar com a mulher o tempo todo. E Adão falou assim: eu não sei como é que eu faço, pode desagradar a Deus e desagradar a esposa, eu prefiro desagradar a Deus, né? Porque com ela é que eu durmo, né? Então, começa ali, o pecado de Adão é esse, repetido até os dias de hoje. Até na casa dos pastores. Não adianta, né? Muitas vezes nós olhamos para esta aliança e percebemos que Deus desejava abençoar o seu povo, porque o objetivo da aliança era estabelecer um relacionamento saudável. O Novo Testamento, então, diz que o batismo nos insere e inseria a criança na vida do povo de Deus. O Novo Testamento diz que a circuncisão passa a ser representada pelo batismo, como a Páscoa passa a ser representada pela Santa Ceia, que acabamos de celebrar aqui. Deus não anulou um sacramento. Ele estabeleceu nessa nova aliança a manifestação dos mesmos dois sinais de identidade de uma forma diferente. Agora, a circuncisão é feita com água. E a água, meus irmãos, é só um símbolo externo de uma realidade interna. Não é? A água, a quantidade de água não interessa. A igreja presbiteriana recebe irmãos que foram batizados por imersão, por afogamento, por efusão, por aspersão, né? Em todas as... Não tem problema, né? Tem que ser batizado no rio, tem que ser batizado na piscina, tem que ser batizado no mar, tem que ser batizado numa pia batismal, tem que derramar água. Gente, não é a quantidade de água que salva alguém, ela é só um símbolo. Essa aliança aqui no meu dedo, é um símbolo, não interessa se ela é grande, pequena, se ela é grossa, fina, se ela... não interessa, é só um símbolo. Eu coloco aqui e você sabe, tem alguém que manda nele. Então, essa é a relação de família que a gente vive, é a relação que o Senhor nos chama. Pedro ensinou, por exemplo, olha lá no Data Show, em Atos 2, 38 e 39, ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, e para vossos tecnia. A promessa do batismo também é tecnia, para crianças de peito, bebezinhos. Essa é a palavra grega, usada por ele. Famílias inteiras foram batizadas no Novo Testamento. Atos, capítulo 16, verso 15, fala que Lídia e toda a sua família, se Lídia tivesse filhos, adultos, casados, eles seriam nominados, porque essa era a prática. O Deus de Abraão, agora já casado Isaque, agora já casado Jacó. Quando são crianças, o Deus de Abraão. Assim aparece o carcereiro e toda a sua família, Atos 16, ou a casa de Estéfanas, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16. Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 2, verso 11 e 12, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O despojamento do corpo da carne é essa relação de fé, essa relação em que os pais, no caso do batismo infantil, com fé, reconhecem diante da igreja, diante de Deus, que aquela criança é bênção,
marca da promessa, símbolo da aliança de Deus na vida deles, e por isso trazem para a apresentação no templo. Zwinglio, um reformador, né, que foi grande pastor de Zurique, ele ficava indignado com o batismo nas casas. Zwinglio falava, batismo tem que ser na igreja, porque tem que ter o testemunho do povo de Deus. E ele diz, olha o finalzinho de Colossenses, tendo sido sepultados juntamente com ele, quando? No batismo. Na história da igreja, meus irmãos, o apóstolo João ensinou o bispo Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo, João que escreveu o Apocalipse, João que escreveu os Evangelhos, João que escreveu as cartas. E quando Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos arrumaram ali os seus discípulos, reproduzindo o modelo de Jesus. E ensinava eles, e eles eram formados, iam cuidar de igreja. Todos batizavam as crianças. E faziam a Santa Ceia, como marca da circuncisão e da Páscoa do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, batismo das crianças e profissão de fé e também a celebração da ceia do Senhor. Irineu foi um dos grandes defensores da fé, foi um polemista do primeiro século. Irineu foi discípulo de Policarpo, então João ensinou Policarpo, Policarpo ensinou Irineu, e assim por toda a primeira parte da igreja cristã, um tempo todo, Orígenes, Clemente, Tertuliano, todo mundo batizava as crianças e escrevia sobre isso, toda a igreja. Não teve problema nenhum, todos os reformadores, meus irmãos, ensinaram sobre o batismo infantil como marca dessa identidade de povo de Deus, família de Deus, marca do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. E é interessante que somente no século XVI, 1500 anos depois da ascensão de Cristo, é que um grupo chamado Anabatista passou a contestar o batismo infantil. Foi uma tristeza, porque a maneira como esse embate se deu foi físico. Os anabatistas entraram, começaram uma discussão teológica e chutaram as pias batismais dentro da igreja. Quebraram em Zurique, Genebra, aí o negócio pegou fogo, e aí partiu para o tapa, literalmente. Não contem para ninguém que não é presbiteriano sobre isso, mas foi feio o negócio, né? Esse é um dos equívocos daquela época, mas naquela época se resolvia tudo no braço. Mas Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os reformadores defendiam que o rito de entrada na família da fé é o batismo, e no caso o batismo infantil. Deus nos chamou então para essa nova aliança, e essa aliança que o Senhor nos chama tem como esses ritos de entrada, essas duas características, e ela nos dá identidade, fortalece a nossa fé, e faz com que ensinemos na nossa família, através desses sacramentos, a importância de estarmos debaixo do cuidado, da proteção e da bênção do Senhor. Se essa criança depois vai professar a sua fé e ter uma caminhada com Deus, glória a Deus por isso. Se ela não tiver, pelo menos os pais tiveram a alegria de consagrá-las ao Senhor e de ter o coração tranquilo, dizendo, nós ensinamos, nós educamos, nós inserimos na família da fé. Agora, se ele já adulto não quer, é um problema dele com o Senhor, que ele resolva. Mas essa aliança de Deus, ela abençoa a nossa vida familiar, como igreja, e também no estudo, no trabalho, quando nós saímos para a rua e influenciamos a sociedade, dizendo, nós temos uma identidade. Quando alguém perguntar para você sobre sua fé, não vacile. Não tenha vergonha. Nenhum de nós tem avião. Não tenha vergonha. Fale que a igreja é de Jesus Cristo. O pastor é Jesus Cristo. Nós nos congregamos como família da fé. Aqui não tem barreira denominacional. Nada nos separa quando nós estamos em Cristo Jesus. Você pode até me perguntar, mas existem igrejas que não fazem o batismo infantil. Não tem problema nenhum. Não é isso que estabelece a saúde de uma igreja na sua relação com o Senhor. Não tenha legalismo a esse ponto. Isso é extremamente prejudicial. Ah, mas aquela igreja ali, a Assembleia de Deus, eles dizem que o batismo tem que ser falando em línguas. Meus irmãos, deixe os irmãos servindo ao Senhor. Se entrar aqui, a gente ceia junto. Se a gente for lá, a gente ceia com eles. É uma bênção. Esses pequenos detalhes não podem nos separar. O amor de Cristo é maior e Ele nos une.
E essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas nunca, nunca deixe de ensinar para a sua família, nunca deixe de estar na igreja manifestando sua identidade de fé, no seu trabalho, na escola, em todo lugar, mostrando que Cristo Jesus é o seu Senhor, pastor e Salvador. Desta forma, o último aspecto ali será totalmente transformador, ou seja, a cidadania será impactada. O Brasil precisa experimentar um povo que não tem medo da identidade cristã, que vive a ética cristã e que transforma a sociedade com o seu testemunho. Não vacila no momento em que é chamado e posto à prova. E desta forma, nós vamos experimentar o que esse último slide nos ensina aí. Deus tem, vamos ler juntos? Deus tem uma aliança conosco. E por isso as promessas são uma realidade na nossa vida. São uma realidade. Deus promete e cumpre. Ele promete: traga sua família, consagre sua família, viva na unidade da igreja, seja bênção, eu estarei com você. E quando seus pés se desviarem para a esquerda ou para a direita, os teus ouvidos ouvirão a voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é por você, quem vai ser contra você? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então testemunhe, caminhe, ande tranquilo, proclame essa aliança, alegre-se com essa aliança e viva debaixo da alegria do Deus que prometeu lá em Abrão que iria manter a sua bênção sobre sua descendência. Romanos vai dizer que nós somos descendentes de Abrão porque ele é nosso pai da fé. E que aqueles ritos marcados como sacramentos lá no Antigo Testamento, estabelecidos por Cristo no Novo Testamento, continuam sendo repetidos por nós, até a volta de Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos falhos e pecadores, tropeçamos, caímos, nos machucamos, mas como é bom sentir a Tua mão curadora, nos levantando, curando e dizendo: este é o caminho, andai por ele. Senhor, nós queremos pedir que em nome de Jesus, o Senhor sempre nos dê a alegria da nossa identidade em Cristo. E que assim, Senhor, nessa identidade, possamos viver sensata, justa e piedosamente, agradando ao Senhor e com muita alegria experimentando as bênçãos da promessa do Senhor sobre nós. Cuida da Tua igreja, nos mantenha sempre alegres em nossa comunhão, como família da fé. Quebra todas as barreiras que possam gerar qualquer tristeza em nossos corações. Estabelece, Senhor, no testemunho do Teu povo, o desejo de outros que ainda não Te conhecem, de conhecer o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.